Bom, Vinícius Pinheiros Israel. O Vini, ele não tem um dragão tatuado no braço, mas é menino do Rio, surfa na Barra e Recreio, faz travessia no Mar de Copacabana, pega bronze em Ipanema, mergulha em Arraial do Cabo, aproveita o carnaval em Búzios, se reúne com a família em Maricá e leva os filhos para ver os jogos no Maracanã. Como não poderia ser diferente, toda a sua formação acadêmica e atuação profissional foi no estado do Rio de Janeiro. Formação esta que, em uma análise superficial, parece contraditória, mas em uma análise mais cuidadosa, percebe-se que, assim como a cidade maravilhosa, as aparentes contradições são, na verdade, seus grandes diferenciais. O Vini se formou em 97 como técnico em processamento de dados. Em 98, iniciou graduação em bacharelado em matemática na UFRJ. Em 2004, concluiu o mestrado em informática também na UFRJ. E no mesmo ano, em 2004, se formou como cientista social pela UERJ. Curso iniciado em 99, um ano após iniciar a primeira graduação. Em 2011, o Vini defendeu sua tese de doutorado em estatística na UFRJ. Em 2015, iniciou seu segundo doutorado, dessa vez em Sociologia, recebendo em 2019 o título de doutor em Sociologia pela UERJ. Não sei se ficou claro, mas são 2 graduações e 2 doutorados, o que não é para qualquer um, e quem se propõe a isso demonstra, no mínimo, que não é muito normal, no sentido probabilístico da palavra. O Vini já foi professor da UERJ, da UFRJ, e desde 2017 tem vivido os momentos mais felizes e produtivos da sua carreira profissional. Isso é uma análise minha, isso se deve por ter passado a fazer parte do espetacular e seleto grupo de professores do DMQ, sendo inclusive o primeiro professor a ser efetivamente cadastrado no departamento. Na Unirio tem desenvolvido projetos que integram as ciências exatas e ciências humanas, tendo como os principais temas os estudos sobre desigualdades sociais, políticas públicas, punitivismo e modelos estatísticos especiais de abordagem bayesiana e os que integram dependência espacial. Tem participação em projetos de extensão como GAI e Cidadania em Ação. O Vini foi meu contemporâneo no doutorado, e hoje compartilhamos a mesma sala na Unirio. Durante esse período de amizade, temos muitas histórias para contar, pois foram muitos congressos, aulas, palestras, viagens e blocos de carnavais com ou sem almofadas, com ou sem pão. Hoje o Vini é o dedicado pai do Arthur e do Nicolas. E por fim, eu não posso finalizar sem o que a gente sempre finaliza nas nossas conversas, e eu sempre peço para o Vini mandar um beijo para a Naná. Vini, é com você. Obrigado, Alexandre. Gente, eu queria começar um pouco diferente, assim, se funcionar e quem puder, deixar as câmeras ligadas, né? O microfone não sei se vai dar por causa do ruído, mas quem puder deixar a câmera ligada, para a gente se ver, né? Quem estiver bem vestido, estiver de roupa, não tiver com nenhum problema e puder deixar a câmera ligada, vai me deixar mais feliz, tá? Vamos ver se funciona assim. Essa é uma coisa. Que legal poder ver as pessoas. A outra coisa, obrigado pela apresentação aí, Alexandre. As pessoas não entendem essa história das almofadas, mas eu vou explicar, porque senão eu passei um carnaval e o Alexandre morava no centro do Rio, no centro dos blocos. Aí eu me jogava para dormir na casa dele lá. Isso daí tem mais de 10 anos, né, Alexandre? Mas tem uns 12, 13 anos. E como ele não tinha cama na casa dele, ele pegava as almofadas do sofá e botava uma do lado da outra e falava: você vai dormir aqui em cima. E eu dormi um carnaval em cima das almofadas. Esse é meu amigo, Alexandre, que me apresentou. Então eu vou falar assim, eu não tô... O meu espírito, ele não tá um espírito muito de festa. Então vocês vão sentir isso na minha fala. Então, desculpem aí uma palestra meio depressiva, né?
Mas eu segui muito, eu gostei muito da palestra da Bia, eu tentei seguir essa forma mais intimista de falar, né? E aí a gente tenta chegar no final dessa minha fala, olhando para frente, né, para dizer o que a gente vai fazer no final dessa confusão toda que a gente está vivendo, né? Então, essa confusão toda, a gente começa falando que todas as palestras deveriam começar falando que a gente chega a 100 mil mortos essa semana. É um número absurdo de 100 mil pessoas que vão perder a vida, mais de 3 milhões de pessoas infectadas no Brasil. No Rio de Janeiro, a gente vai chegar provavelmente a 14 mil mortos, com um número não determinado de pessoas infectadas, porque o Rio de Janeiro só testou 5% da população. Então, nós estamos discutindo o retorno remoto nesse prisma. Não tem outro prisma que a gente tem que começar a falar sobre esse retorno remoto e o que fazer enquanto professor, né? Então, nessa minha conversa intimista, mais pessoal, né, eu não vou apresentar slide, eu quero realmente fazer uma conversa, por isso que eu pedi para poder ver vocês. Se vocês quiserem me interromper, não tem problema nenhum, tá? E o primeiro contato que eu tive com a pandemia foi indo para Maricá ouvindo aulas, porque minha mulher é pediatra, então ela começou a assistir aula de pessoal da USP sobre o coronavírus, o que significa essa pandemia, qual é o risco para as crianças. E eu me lembro de um diálogo que a minha mulher falou assim, 4% das pessoas morrem com esse vírus. E ela falou assim, eu acho que isso não é muito. Aí eu, na minha cabeça de matemática, eu comecei a pensar, 2 milhões de pessoas, 210 milhões de brasileiros, se 30% foi infectado, com 4% de letalidade, a gente está no mundo da desgraça total. Então, aquela conta bobinha que eu fiz dirigindo, eu falei, se for 4%, a gente está no mundo terrível. Né? Não chegou a 4% de letalidade, eu acredito, né? Tem pessoal da área de saúde que sabe mais disso do que eu, mas a gente está numa situação de calamidade. Né? E aí eu comecei a fazer, como todo mundo que trabalha com matemática e estatística, eu comecei a brincar com os números que são apresentados, com os gráficos, né? E aí eu comecei a olhar os modelos da disseminação do Covid-19 lá no início. Eu estou aqui no primeiro mês né, desse isolamento social. Então eu comecei a olhar aqueles modelos de suscetível, infectado, recuperado, as variações daqueles modelos. E eu não sei se vocês repararam que nos estados brasileiros, pouquíssimos são os estados que se comportam de acordo com aquele modelo lá. Depois vocês podem ver os gráficos no G1. A forma senoidal de sino não faz muito sentido. Essas distribuições, elas têm caudas pesadas à direita, elas têm forma de uma distribuição gama. Isso quer dizer que você tem a persistência da duração do vírus, né? Então, e a gente começou lá atrás com aquela figura, né, das duas normais, uma grande, achar que a curva, e discutimos muito como é que essas figuras elas geraram ação pública, como é que se baseou na ação pública a partir daquele discurso matemático-estatístico junto dos infectologistas. Né? E aí o que eu fiz? Uma das primeiras coisas foi assim, como eu estudo sistema penal, eu vou fazer um modelo para ver quantas pessoas vão ser infectadas e vão morrer no sistema penal brasileiro. Então, nosso sistema penal tem quase 800 mil pessoas presas, e aí nas contas eu falei, bom, a gente não tem dados do sistema penal, então a gente teve uma ideia que foi pegar a propagação do vírus em um ambiente fechado, que era aquele navio de cruzeiro chamado Diamond Princess. Então a gente fez a análise a partir a gente estimou os parâmetros e a partir daqueles parâmetros a gente fez isso para o sistema penal. E aí teve uma variação enorme. Quando a gente olha os ajustes dos modelos, eles não funcionaram quando você pega, né, os modelos desse CIR ou CIR, as variações do modelo CIR, com a estimação dos parâmetros. Então, isso já me gerou um baque, né? Tipo, a gente está fazendo alguma coisa errada nessa modelagem lá no início. Eu acho que os modelos melhoraram muito.
E no Rio você tem uma ausência de dados gigantesca, no sistema prisional principalmente. E aí foi um toque que você esconder os dados é uma estratégia política de poderes de dominação do outro. Então, se você não mostra os dados do sistema penal, você não permite que intervenções públicas sejam feitas no sistema penal. Se você não mostra dados das pessoas morrendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, você faz com que a intervenção não seja da maneira mais correta a ser feita. Então, você tem uma estratégia política hoje, que vem do governo federal, que passa por alguns estados alinhados de esconder os dados, de não fazer teste, de não gastar com teste. Então, esse é o nosso quadro para entender o que acontece com essa doença, né? E aí, no meio disso, essa pandemia, ela revela dramas pessoais, onde todo mundo deve estar vivendo esses dramas de alguma maneira. Eu não vou falar dos meus dramas. Vocês repararam que nessa palestra eu não vou falar do que eu fiz na pandemia. Eu vou falar sobre essas percepções. Então, esse drama pessoal, ele envolve perda de pessoas queridas, depressão entre alunos, professores, pessoas de idade, né? E esses dramas pessoais envolvem os pais que começam a ter uma preocupação extra com os filhos, com uma ideia de preocupações aí, e desses dramas pessoais que são vividos por essas pessoas, né? Então, eu fiz algumas anotações, eu queria pautar. Uma das coisas que eu aprendi que é fazer uma separação dos males que vieram por causa da pandemia e a ação pública que foi feita em relação à pandemia, né? Então, a ação do Estado, e aí eu estou falando dos estados como unidade da federação e também como a União, né? A principal ação, acho que a mais notável, foi o isolamento social, né? E é claro que você teve uma reestruturação, uma tentativa de reestruturação do SUS e dos hospitais para receberem esses pacientes, né? Mas eu acho que a principal ação está relacionada com o isolamento social e o auxílio emergencial, né? E essa reformulação emergencial do sistema de saúde. Então, fazendo uma das ciências humanas sobre essa questão, eu acho que tem um consenso que o isolamento social é uma medida de classe, né? Ela é uma medida voltada para um grupo de pessoas que pode ficar em isolamento social. Esse grupo de pessoas envolve aqueles que não estão nos agregados subnormais, né? Então, eu queria falar de um texto da professora Eugênia Mota, que é uma antropóloga lá do IESP, o IESP-UERJ. Ela escreveu um texto falando sobre algumas coisas pequenas do isolamento social que nós que vivemos fora dos agregados subnormais não sabemos, né? E eu vi uma palestra dela, eu achei interessantíssima. Ela falou assim: eu, quando tenho que jogar o lixo fora, eu abro a porta do meu apartamento, dou 3 passos e jogo na lixeira do prédio. Nas comunidades, daquelas que tem água, você, para jogar o seu lixo fora, você tem que andar 300 metros. Você convive, né? A densidade demográfica desses lugares é muito superior. Então, coisas simples, que é jogar o lixo fora, que é você conseguir água, que é você sair para buscar os alimentos, você já se obriga a não ficar no isolamento social. Então, essa relação de classe, eu acho ela importante debater, né, ou está nas minhas reflexões. Outra coisa importante é que, e aí tem um texto também, vale a pena ver, do professor João Trajano, Centro-Sé da UERJ, onde ele fala como é que as pessoas, né, a sociedade foi pega de surpresa, né? Como é que esse sonho iluminista de conseguir controlar a natureza, ela volta e meia pega a gente de uma maneira despercebida e gera, né, um panorama, né, regras de ação que não estavam pré-definidos, né? Então, essa é uma coisa que eu quero falar do isolamento social, né? As ações para esses grupos, do meu ponto de vista, foram deficientes, fracas ou inexistentes, né? E aí uma outra questão que eu acho interessante falar sobre o auxílio emergencial, e aí vale a pena dar uma olhada no texto
no nexo de 2 pesquisadores, um é o Ian Pratt e o outro é o Rogério Barbosa, no nexo de 22 de junho, né? Eles fazem uma análise da Covid, dos impactos da Covid no mercado de trabalho e na renda das pessoas. Então, eu estava falando sobre o isolamento social e o auxílio emergencial, e estava falando sobre esse texto da Nexo, que ele é bem interessante, que ele mostra que na última PNAD do Covid, que você teve uma característica que foi uma redução de pessoas procurando emprego. Então, teve algumas taxas estatísticas importantes no país que começaram a ficar um pouco mascaradas, né? Uma é que, para você ter desemprego, a pessoa precisa relatar que está procurando emprego, né? Então, se o cara sabe que ele não vai conseguir encontrar emprego, ele não vai procurar emprego. Ele não vai entrar nessa estatística de desemprego. E a outra questão é que você teve uma redução na desigualdade de renda por conta de você ter um auxílio emergencial que muitas vezes é mais do que a renda daquela família, e, ao mesmo tempo, você tem uma classe média que perdeu seus postos de trabalho ou teve redução do trabalho. Redução de renda, né? Então, se começa, a gente tem que tomar muito cuidado para analisar esses dados, né? Agora, eu acredito, ele estava falando assim, a gente vai ter mais de 25 milhões de pessoas em vulnerabilidade alimentar por conta da pandemia, né? Então, eu tento separar os efeitos, né, das ações públicas e os efeitos colaterais da ação pública. E é muito difícil porque é uma ação nova, né, essa questão do isolamento social. Agora, a retomada das economias, elas vão estar relacionadas, no meu ponto de vista, com o fim do liberalismo econômico, né? Não faz sentido. União Europeia, 750 bilhões de euros injetados na economia. Estados Unidos, 2,2 trilhões de dólares injetados na economia. Não cabe no mundo atual uma política neoliberal econômica, fantasioso. Então é interessante falar sobre essa redução da desigualdade. Tem um texto de um cara chamado Blanco Milanovic, do Banco Mundial, e ele diz que tem 2 mecanismos de redução da desigualdade, né? Um mecanismo benigno, que é você criar impostos progressivos, escolaridade maciça para a população, é você criar regras de distribuição de renda, e você tem mecanismos para redução da desigualdade que são malignos, guerras, tsunamis e epidemias. Então, a gente está vivendo uma redução de desigualdade da pior maneira possível, e a gente tem que ver o que vai acontecer após, né? Então, alguns tópicos para poder falar, né, do que fazer, eu acho que vale a pena, que é falar sobre as desigualdades e ampliação de algumas desigualdades, né? Esse talvez seja o ponto que mais me incomoda que a gente vai precisar trabalhar bem na retomada, né? Essa desigualdade de acesso à tecnologia, de acesso ao computador. Eu não vejo possibilidade de ensinar alguém a mexer no R, a abrir banco de dados, a trabalhar com dados via celular. Pode ser que alguém tenha uma tecnologia melhor, mas você pegar uma turma pequena, de 15, 20 alunos, e ensinar o cara a mexer via celular, eu não vejo hoje. E você tem uma ampliação da desigualdade de gênero muito grande, né? Saiu uma reportagem da revista Dados, que é uma das principais revistas de ciências sociais do Brasil, e ela mostra que você tem despencou o número de artigos submetidos por mulheres desde o início da pandemia. Então, você tem uma queda das submissões, mas você tem uma queda estratosférica das submissões das mulheres nas revistas científicas. Então, você tem vários fatores que mostram uma desigualdade de gênero aí, relacionada à pandemia, relacionada à questão do cuidado ser quase que exclusividade das mulheres no mundo, nesse mundo que a gente vive. E eu acho interessante a gente ter uma discussão, por exemplo, se tem que ter alguma compensação das recém-doutoras que têm filho nos concursos públicos, e aí você vê pessoas reclamando que não conseguem trabalhar em casa porque tem que cuidar, homens, né, reclamando que não conseguem trabalhar em casa por causa dos filhos, né? Quando os homens são colocados na situação de que as mulheres estavam, eles surtam, e as mulheres estão acostumadas a trabalhar sobre esse prisma, né? Então, essa ampliação dessas 2 desigualdades, a gente tem que tomar muito cuidado, é uma coisa que
eu penso que a gente tem que contornar na retomada, né? Acesso ao computador, acesso à internet e algumas desigualdades de gênero, e, é claro, as desigualdades econômicas, elas vão aparecer fortemente, né? Bom, por que eu não sou muito, assim, otimista, e desculpa eu passar meu pessimismo todo? Eu ouvi muita gente falando que a gente vai entrar numa nova era, numa era onde as pessoas vão cuidar mais uma das outras, né? Eu não acredito nada disso. A gente fez um trabalho, eu e o Davi, a gente mostra que tem mais de 1 milhão de vidas que foram eliminadas por causa dos homicídios no Brasil, desde que a gente tem dados. Nas prisões são quase 800 mil presos, e a gente fala, então, do que a gente chama de um genocídio dos pobres, né? Ou teorias de necropolítica. Então, são alguns artigos interessantes que estão tratando isso nas ciências humanas, né? E nesse caso da violência urbana, a gente está passando uma boiada, vamos flagear o ministro, onde você tem aumento das execuções por policiais, tanto no Rio como em São Paulo. Então, a gente está passando uma boiada que não é só a boiada do meio ambiente, é uma boiada da violência generalizada, né? Então tá, então isso aqui é o meu panorama não muito positivo, desculpa eu compartilhar isso com vocês. E aí a gente vai entrar no tema. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos tratar de aulas remotas. O que fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não entrar na onda da culpabilidade dos professores. O que é isso, né? Outro dia eu estava vendo o Edmilson Ávila no RJTV falando que as universidades estão de braços cruzados. Esse termo que ele usou. Eu podia começar a minha palestra aqui falando das zilhões de coisas que eu fiz aqui na quarentena, banca que eu participei, artigo que eu trabalhei. Eu acho que o Bruno fez isso melhor do que todo mundo, mostrando como é que a universidade está trabalhando. Mas, como a gente não está dando aula presencial, a gente está de braços cruzados para esse repórter, né? Muito das aulas presenciais que acontecem no Brasil hoje são para justificar boletos dos pais, né? Isso gera alguns atropelamentos. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a culpabilidade de uma coisa divertida que aconteceu esses dias, né? O Rodrigo Bocardi, que é o repórter do Bom Dia do São Paulo TV, vocês devem ter acompanhado, ele perguntou para o presidente do sindicato do Metroviários de São Paulo que entraram em greve. Aí a pergunta dele foi o seguinte: como o sindicato enxerga uma greve em meio à pandemia? De um serviço essencial que transporta milhões de pessoas que tiveram redução de seu salário, que estão em busca de emprego. E termina a pergunta falando: vocês acham razoável uma paralisação no meio de uma pandemia? Então, esse é um processo de você culpar o cara que está na ponta, né? O trabalhador, eu estou falando do caso do metroviário, mas isso serve para os professores, para os entregadores. E aí, o presidente do sindicato, o senhor Altino Prazeres Júnior, responde da seguinte maneira: é justo os mais ricos, os bilionários desse país, ficarem mais ricos na pandemia? Está errado. A luta dos metroviários foi para resistir, para que a gente mantenha o nosso nível de vida. A pergunta é: por que os bilionários ficam mais ricos e os trabalhadores têm que pagar o custo desta crise que eles mesmos criaram? Isso foi porque teve uma reportagem no G1 dizendo que os mais ricos do Brasil ficaram mais ricos 32 bilhões de reais, né? Então, esse é um ponto, né? É a nossa culpabilidade do professor que está de braços cruzados. Então, eu queria, para poder entrar no debate do que fazer, eu queria pautar que nós não estamos de braços cruzados, os trabalhadores não são os responsáveis pela pandemia e pela suspensão de aula, né? E os professores da educação básica, do município, do estado, eles estão muito preocupados em proteger os seus parentes, tanto físico como emocionalmente. Então, dito isso, o que fazer, né? E aí eu acho que a gente podia fazer realmente um debate depois da minha fala, né? Principalmente em duas coisas que me incomodam, mas uma positivamente. A Tereza discutindo numa das nossas apresentações, ela reparou que a gente tem uma preocupação, os professores têm uma preocupação muito grande com o conteúdo,
o que passar para esses alunos, né? E essa preocupação com o conteúdo, ela deu uma resposta muito boa que eu fiquei guardado na cabeça, falando sobre a questão da proximidade, né? Num momento como esse, 100 mil mortos, essa situação, é importante estar próximo das pessoas, é importante essa relação de proximidade, né? Mas só que a questão do conteúdo ela é importante também, né? Então são duas questões que ficam na minha cabeça, né? E aí também, lembrando um pouco a fala da Letícia, de vários colegas, eles falam assim, poxa, isso acontece comigo também. Quando você termina de dar um curso usando, né, uma metodologia ativa, voltada a projetos, é muito interessante, sempre tem um aluno ou um grupo de alunos que fala assim, cara, eu gostei muito da sua aula. Uns te procuram para fazer parte dos grupos de pesquisa, que é muito legal, a gente junta esses alunos, fazem grupo de pesquisa, orienta TCC, mas eu sempre me incomodei muito, isso eu acho que o Bruno falou também, com aquele aluno que fica lá na ponta, que o cara não quer aquele tipo de atividade, né? Ou ele não se adequa, ou ele não entrou no espírito, ou ele não percebe que aquilo ali também é uma maneira de aprender. E aí esse aluno que está lá na base, que é o cara que não quer programar, que ele fica na atuação, eu acho que todo mundo tem esse cara, né? Nas ciências sociais tem muito, na biologia também. Então o que eu vou fazer com esse cara? Né? E aí o Bruno falou assim, poxa, a gente consegue chegar nesse cara conversando com ele, mostrando que é importante, né? E aí como é que eu vou fazer isso remotamente? Como é que eu vou pegar essa cauda da distribuição? Porque a cauda superior é legal, a cauda superior vai falar assim, poxa, gostei muito, a aula remota foi muito legal, superou minhas expectativas, mas a cauda inferior é um desafio nesse momento, no meu ponto de vista, né? Como é que a gente vai chegar nesses caras de maneira remota? Então, aí vem uma pergunta, vale a pena a gente fazer uma aula remota, preparar tudo isso? Se a gente não tiver auxílio de alunos que estão na base, se a gente não tiver auxílio de acesso a esses alunos, se a gente não tiver auxílio tecnológico para esses alunos, se a gente não tiver auxílio, né? Quando a gente está falando, não é responsabilidade só nossa, né? A gente tem organismos na universidade que tem que estar preparados para isso, senão a gente vai ficar no burn-in, né? Vai ficar completamente aquecido, os professores vão ficar loucos, todos eles, né? Então a gente foi construindo uma ideia. Eu achei a ideia, a primeiro momento, de uma curadoria coletiva sensacional, né, onde a gente pode ter uma plataforma comum e gerar esses conteúdos e compartilhar esses conteúdos, deixar os alunos também serem curadores e aí fazer isso tecnologicamente. Mas aí várias dúvidas me vieram, né, eu acho que vale a pena fazer uma discussão se essa forma não seria uma forma muito inchada para chegar nesses caras. Eu vejo muito que, não vejo tanta questão de conteúdo, mas de gerar capacidade dos alunos para que eles façam um link entre o que eles aprendem na estatística e a vida deles de pesquisador, seja na área biomédica, seja na área de humanas, seja na área que eles estão, como é que eles vão conseguir fazer esse link daquilo que eles veem da análise de dados, análise numérica, e a vida deles, né, das áreas específicas dele, né? Então, esse é um desafio, né? Como gerar essa capacidade esperada, né? Como é que esses caras vão conseguir trabalhar com isso nesse mundo onde o start é online, né? Onde nós temos que fazer o tracking deles a partir de meio remoto. Não tem aquela proximidade pessoal, né? É engraçado eu estar falando isso, porque quando eu comecei a trabalhar no CEDERJ lá em 2004, 2005, eu achava aqueles alunos sensacionais, eu achava que o cara estudava sozinho, o cara conseguia, né? Então, às vezes, eu acho que eu também estou subestimando esses alunos. Mas esses caras do CEDERJ, duas características me marcavam. O cara conseguia se virar, ele aprendia a se virar, e tinha muito preconceito ao ensino remoto, né, o ensino à distância, né? E esse preconceito aparecia muito. Você está fazendo a faculdade à distância, essa faculdade é menor, então isso aparecia muito no debate, aparece hoje no debate de novo, né? Esse debate ele está aí. E não era nada disso, não era isso que eu via lá em Angra dos Reis, né?
Então, cara, como é que a gente vai ensinar o cara a manusear um banco de dados, fazer análise usando R, falar dos principais conceitos estatísticos, né? Falar dessas áreas de estudo desses alunos com a estatística, né? E nesse assunto, né, nesse mundo remoto, o que a gente vai ter que deixar de fora? Porque certamente a gente não vai conseguir gerar todas essas capacidades de maneira remota nesse cenário que eu descrevi de uma maneira meio pessimista, né? Então, esse é um desafio que eu me ponho, eu me coloco, né? E aí já falei muito, eu queria terminar falando sobre um embate que apareceu aí sobre as avaliações, e eu acho que é interessante a gente já ter uma prática em fazer avaliações de maneira diferente. Eu acho que esse é o momento de talvez deixar os alunos produzirem vídeos, né, produzirem material online, né, fazer apresentações online, trabalhar com essa forma, né, A gente já tem feito isso, é porque as pessoas têm muita dificuldade de se desgrudar das provas, né? Uma das ideias que apareceram, que é as ideias das resenhas, eu tenho muita dificuldade porque eu já trabalhei com resenha e o aluno não se envolve em fazer, né, fichamento, resenha da matéria. Também vai ser um desafio, né? Então, eu acho que a minha apresentação traz muito mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que foi muito bom poder desabafar coletivamente essa minha visão da pandemia. E eu fico com essa questão do que fazer, né? Eu acho que, na minha cabeça agora, hoje, eu acho que um grupo de discussão sobre os assuntos seria uma maneira, com turmas pequenas, você consegue fazer um grupo de discussão síncrono, né? E quem não participou do grupo pode depois fazer um fichamento a posteriori, entregar, mas eu acho que a discussão presencial, igual a gente está fazendo agora, olhando um no olho do outro, conversando um com o outro, é uma maneira de trazer essas pessoas para uma presença, né? E aí a gente vê como é que a gente vai conseguir chegar naquilo que eles têm que saber, que eles têm que conhecer sobre estatística, sobre métodos e sobre as áreas dele, né? Então foi isso. Desculpe se eu falei demais ou se eu não joguei tantas flores no ar. Obrigado, Vini. A gente pode tentar organizar no chat as inscrições. A primeira que se inscreveu foi a Maria Beatriz Assunção Mendes da Cunha. Bia. Ai, gente, isso é bullying, hein, com o meu nome. Tem outro professor também com um nome tão grande quanto o meu. Bom, eu queria primeiro parabenizar, Vinícius, por essa sua forma de apresentar, realmente aproxima um pouco mais a gente, né? Quando eu dei a minha palestra aqui no DRQ Talks, é realmente angustiante você não interagir, você não ver as reações das pessoas que estão te ouvindo, e essa sua apresentação nos aproxima um pouco, essa forma nos aproxima. E aí a gente para pensar como é que vai ser nossa aula, né? Porque se for, por exemplo, se eu for usar o Google Meet, e se eu compartilhar minha tela, eu não vou ver a reação dos meus alunos. Não é possível que isso, não dá para ver, é muito ruim. Mas é o que eu estava propondo, né? Toda vez que eu penso em trabalho remoto, é isso que eu enxergo. É o Google Meet, é o Teams, enfim, são essas plataformas. E realmente, você fazer uma atividade síncrona, que você não tem o retorno dos alunos, é complicado isso. Então, parabéns pela estratégia, e todas as suas falas me levou para um outro lugar, e eu comecei a refletir sobre outros aspectos da desigualdade que está sendo imposta para a gente, realmente é chocante. Eu tenho lido bastante sobre isso, enfim, eu adorei. Mas foi uma palestra assim, que me instigou, me fez refletir mais. Eu não tenho perguntas, eu tenho mais reflexões só para fazer a partir de agora, mas só para te elogiar, tá? Adorei. Obrigado. Próximo inscrito, eu coloquei como Bruno, mas a Tereza tinha se inscrito antes, Bruno. Tereza. A Bia dessa vez foi mais rápida que eu gosto de ser a primeira.
Veja só, é bem legal. O Vinícius, ele vai de forma mais aprofundada ou mais reflexo, trazendo essa mesma questão desde o primeiro talk, né? E é interessante como a gente foi avançando, né? E vai amarrando essa questão, porque é a questão da volta, né? Que eu estou falando, não a questão da pandemia. E foi interessante ele fazer o panorama para a gente ter claro, né? E a universidade ter claro, e amanhã, acho que os conselhos são amanhã, né? Não sei. Amanhã é um dia muito importante para a universidade, como se, às vezes, as discussões de volta tivessem esquecendo desse panorama trágico que está se vivendo, né? Então, é como se fosse o excesso de pragmatismo. Eu sou uma pessoa bem pragmática, mas o excesso de pragmatismo da discussão é tipo se a gente estivesse terminando uma greve. Vamos voltar. Como é que vai refazer o calendário numa greve? E acho que esse pano de fundo aí que o Vinícius coloca, junto, né, a desigualdade e no momento que a gente está, no momento que a universidade conseguiu ampliar o acesso dela, no momento assim, faz muito pouco tempo que a universidade se coloriu, né, com a população. A universidade era totalmente elitista, de pessoas que vinham de ensino particular e classe média, e faz muito pouco tempo que o acesso ao ensino superior veio para as classes menos favorecidas, e essa pandemia pode fazer uma reversão grave nesse papel, se a gente não tiver cuidado. Então, acho que esse pano de fundo do Vinícius é perfeito, eu quero parabenizar, porque as duas coisas estão totalmente relacionadas. E aí, em relação à questão principal da sala de aula remota, e que também a gente avançou muito nesse talk, no sentido de apresentar várias possibilidades, eu acho que está no momento do DMT reunir para fazer uma proposta mais concreta de divisão de trabalho. Essa curadoria aí que o Felipe está falando, independente do que vai acontecer, eu sou a favor que esse semestre seja o mais emergencial e nada parecido com o semestre normal, o mínimo de disciplina possível, etc. Mas, mesmo assim, mesmo indo essa proposta com esse mínimo, eu acho que é o momento das disciplinas de estatística se colocarem. Então, eu só com esse desafio que veio a partir da reflexão, novamente, que o Vinícius traz, o que a gente fez nesse DMTalk todas as vezes, se essa curadoria, se não poderia, nesse semestre emergencial que for existir, criar disciplinas por tópico. Uma coisa que poderia ser interessante, análise exploratória, banco de dados, banco de dados, análise exploratória de dados, modelagem, sei lá, fosse módulos que o aluno se inscrevesse naquilo que ele quisesse, sem precisar ter uma ordem. E aí essa curadoria, cada um dos professores daria uma desses módulos. Isso se os conselhos permitirem essa novidade. Por que eu falo isso? Porque o muito importante é que cada experiência dessa remota ela seja acumulativa para a volta do presencial. Não vai ser. Mesmo quando voltar do presencial, muitas dessas coisas desenvolvidas no remoto vão ser úteis. O que vai ser inútil e o que a gente não quer que perdure é o afastamento, é a falta da relação de emoção e de afeto do professor com o aluno, que nenhum ensino remoto vai trazer. Mas as tecnologias elas podem continuar a ser utilizadas. Então, acho que tem que se pensar, fazer lives, por exemplo. Uma coisa que pode ser feita no ensino remoto é o professor dividir com 3, 4 estudantes sua aula, onde fosse modelo live, e aí o professor falasse. Então, ou seja, acho que isso aí, essa curadoria que o Vinícius está falando, acho que é o momento agora, depois do talk. Parabéns, Vinícius. Bruno?
Vinícius, antes do Bruno, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é o debate mesmo, né? Que a gente vai ter que chegar no momento de encontrar a forma com que a gente vai fazer, né? Que eu acho que é uma questão, e isso está se construindo na minha cabeça. E eu acho que a Tereza falou bem, né? Tudo isso, toda essa experiência, a gente vai usar isso posterior, quando essa loucura toda acabar. Ver, inclusive dentro da instituição, dentro da Unirio, como a gente vai fazer isso de maneira que a gente não aprofunde as desigualdades agora, né? No momento, né? Como é que a gente vai fazer para que a gente não deixe aquela cauda inferior para fora para fora da parte educacional que a gente está propondo, né? Então, acho que esse é um desafio, ele está na minha cabeça ainda. E eu acho que é um desafio também porque a universidade não se posicionou, né, em termos de auxílio, em termos de capacidade de absorver esses alunos, capacidade de absorver a mão de obra também, os professores que estão tirando do próprio bolso para criar estrutura doméstica para poder dar essas aulas. Então, a gente também está um pouco na espera, né? Porque, se a universidade falar, olha, a gente tem tanto de auxílio para não sei o que, a gente consegue se programar em cima disso. E se a universidade fala assim, a gente não tem nada, e a gente vai ter que se programar em cima do nada. Então, acho que também a gente está um pouco em stand-by. O próximo a falar é o Bruno e depois o Nestor. Parabéns, Vinícius, pela apresentação muito interessante. Acho que você conseguiu reunir várias lives aqui que a gente foi fazendo e as características de cada um, e você reuniu tudo numa grande coisa. Acho que foi muito bom isso. Você fez uma análise bem inteira, assim, para uma última apresentação, né, nesse ciclo de palestras. Foi bem interessante isso acontecer. Mas a minha pergunta é muito em relação... Porque, assim, o que a gente vê, obviamente, que você falou uma coisa, né, do celular. Eu não vou ensinar R para um aluno com celular. Concordo plenamente. É muito difícil você ensinar uma programação para um aluno com celular. Se você está numa videoaula, até acompanha alguns Facebooks aí, eu vi do Felipe, né? Felipe comprou uma mesa, né, Felipe? Digita uma mesa que ele fazia a aula de probabilidade dele. É bem interessante, porque, assim, ele dá uma aula de probabilidade, mas também não utiliza nenhum sistema para isso. A gente que dá aula para dar aula de estatística, bioestatística, a gente que vem desempenhando um projeto durante acho que 8 anos, de uma metodologia mais participativa, mais ativa do aluno, em frente a um R, frente a um sistema operacional. Como é que você pensa, assim, uma ideia que você tenha, de tentar trazer, não abandonar totalmente essa ideia, e sem ficar muito teórico, porque, obviamente, se a gente abandonar um sistema computacional, que a gente sabe que muitos alunos não vão ter acesso pelo celular, que vai ser muito difícil. Eu mesmo tenho vários alunos que uma aluna minha já tinha falado que o pai perdeu o emprego, ela não tem internet em casa, e aí como é que fica? Então, assim, é muito difícil. Como que a gente vai trabalhar com esses alunos? Na metodologia que a gente tem, eu sei que é um desafio, mas você já tem alguma ideia sobre isso, para trabalhar com R, algum sistema desse? O que eu pensei, assim, isso é uma pergunta que eu fiz, o que a gente vai abrir mão, né, dessa metodologia? Isso eu acho que é um desafio, porque programação, eu também joguei a bola para vocês, para ver se alguém tinha alguma ideia, né, de como ensinar. Eu tenho um ditado bom que eu aprendi, que programação é igual natação, né? Você aprende a nadar nadando, não tem como você aprender a nadar eu falando assim, olha, pega um braço, faz assim, o teu corpo fica na horizontal, você bate a perna. O cara não vai aprender a nadar assim, né? O cara vai aprender a nadar quando ele entrar na água. Então, eu ouvi isso de um professor meu, a programação, você aprende sentado no computador programando. Se você não tiver acesso ao computador programando, você não vai ter esse aprendizado. Então, isso é uma pergunta, né? A gente vai abrir mão disso, né? Quando a gente der a nossa disciplina de modo remoto, a gente está preparado a dizer que isso não vai entrar naquela capacidade que os outros alunos adquiriam
e esses caras que estão no ensino remoto não vão adquirir, eu não sei a resposta. Agora, como eu visualizo isso para mim? Eu acho legal fazer isso. Né? Ultimamente, eu tenho pensado muito em reunir os alunos num determinado horário, 1 hora semanal, e discutir conceitos estatísticos que estão em voga. Isso você falou na tua palestra, eu achei interessante. Né? Então, olha, a gente está falando essa semana de média móvel. Então, vamos discutir média móvel. Vamos pegar um conjunto de dados pequeno, uma semana, 10 dias, 15 dias. O que é a média móvel de 3 dias, 2 dias? Como é que isso suaviza a curva? Né? E aí você consegue fazer um diálogo com o mundo e com as questões estatísticas. Né? Isso é importante. Outra coisa que a gente vai entrar em voga agora para a gente que trabalha com estatística é que a gente vai entrar nas eleições municipais. Então, em paralelo, a gente vai começar a entrar com pesquisas eleitorais. Os anos que tem pesquisas eleitorais são muito melhores para trabalhar, porque a gente discute intervalo de confiança, a gente pode passar o vídeo do William Bonner falando errado, né? Tem vários vídeos ele falando intervalo de confiança, é a probabilidade que... Aí eu falo assim, não é, aí eu mostro. Então, a gente tem esses instrumentos para trabalhar com conceitos. Né? Então, eu pensei em fazer isso, reuniões semanais com meus poucos alunos, porque não tem como ser muitos alunos, e entrar num diálogo aberto sobre as coisas que estão na vida dessas pessoas. Então, dá para falar sobre os tipos de variáveis, um pouco sobre análise. Agora, eu tenho certeza que muita coisa vai ficar de fora. Né? Então, a questão do conteúdo, muita coisa vai ficar de fora, não tem jeito. O que eu não quero é que muitas pessoas fiquem de fora. É isso que me assusta mais. Mas eu acho que é isso. A gente está entrando no mundo agora de eleição. Eu queria só chamar atenção para isso. Isso é importante. Aonde um grupo que está disputando a eleição municipal vai para a rua, faz festa, se aglomera, abraça os outros, coloca as pessoas em risco e todo mundo acha que esses caras estão bem, porque você olha na televisão e tem uma multidão apoiando os outros. E os caras que ligam para a vida das pessoas, estão em casa para preservar a vida dessas pessoas. E aí, quando você olha no panorama eleitoral, qual é a impressão que passa? Que você tem uma desigualdade do apoio popular a determinados grupos. Essa semana apareceu em Arraial do Cabo, o prefeito atual fez um churrasco, parou a cidade. Qual é a impressão? O Bolsonaro estava no meio dos populares essa semana. Qual é a impressão que passa? Que você tem uma desigualdade eleitoral aí, de maneira que um grupo tem todo o apoio popular e o outro grupo não tem ninguém. No momento que a gente ia conseguir reverter isso eleitoralmente. Então, as eleições me preocupam muito esse ano. Né? Me preocupam demais. Por causa dessa canalice de alguns grupos. Muito bem, o próximo é o Nestor. Bom, eu sou o elemento estranho aqui no grupo, certamente, porque não sou professor. Então, eu vou querer contribuir com a minha experiência de aluno, para que vocês pensem. Eu estou fazendo 2 matérias da graduação do BSI, LFA e redes. Redes, talvez não, mas LFA é daquelas matérias muito complexas do curso. Ambas estão sendo ministradas através do Google, né, com o professor Jefferson, e ele está usando um board onde ele desenha como se estivesse mostrando o quadro negro. E a gente fica falando, interferindo, como se interferia na sala de aula. Estou tendo um resultado razoável de aprendizado. Outra que eu estou fazendo, redes também se repete nessa história, esse método. Tem uma outra matéria que eu estou fazendo porque gostei de fazer, que ela já foi vencida por mim, que ela está sendo feita, matéria de primeiro período, ela está sendo dada para o professor Jobson de uma maneira diferente, usando o Classroom. Aí ele pega, dá uma aula, grava uma aula, que eu vejo quantas vezes eu quiser. A seguir, ele grava exercícios, que eu também vejo quantas vezes eu quiser. Depois ele propõe uma lista e fica um tempo fora do ar. E aí eu realizo, ele manda gabarito do exercício. Estou tendo uma performance excelente assim, tá certo? Então, é uma segunda maneira. Outra coisa, eu fiz um curso da Universidade de Stanford, que é também ministrado via vídeo, tem avaliação continuada, quer dizer, eu sou submetido à prova com um reloginho contando para eu tentar buscar na internet a resposta, a cada bloco.
eu já terminei o curso, obtive a aprovação, com uma deficiência para a maioria das pessoas, que é o curso em inglês, mas o método me pareceu muito eficiente. Aliás, sobre pensamento matemático. E eu saí do outro lado pensando um pouquinho melhor. Quer dizer, então ele teve eficiência. Eu peguei esses 3 modelos aí que eu estou utilizando e que estão tendo efeito para mim. Acho, sim, que o Vinícius colocou bem que existe as caudas, né? Eu certamente estaria na de cima, porque eu sou interessado, eu tenho computador, eu tenho Wi-Fi, enfim. Mas queria terminar dizendo o seguinte: eu não sei detidamente o modelo, mas como eu sou ex-aluno, eu recebi informações, o UFRJ está distribuindo um kit para aqueles que se conseguirem demonstrar a necessidade deles, kit de acesso, quer dizer, chip, enfim, algo que propicia aquele cara que não tem, né, e a gente sabe que tem uma parte dos alunos que não tem, acesso, sem que haja custo para eles. Então, acho que esse modelo podia ser perseguido. Quer dizer, não, mas então não tem dinheiro. Então não faz, mas se tiver algum dinheiro, acho que esse é um bom momento de gastar o dinheiro de uma maneira altamente social e produtiva, que é dar acesso a quem não tem. E aí, facilitar a vida dos professores, permitindo que eu, da classe média, tenha acesso, mas todos tenham acesso. Agora, vou finalizar dizendo o seguinte: lavar a mão, meu amor. Existem alunos interessados no remoto, na sala de aula, no meio da rua, e tem aqueles que não são interessados nunca, tá certo? Você pode fazer o que você quiser, você pode dar um kit para ele de presente, dar um computador novo, um Mac bem poderoso. O cara não é interessado, ele quer vencer a matéria, tá certo? Eu estava conversando ontem com uma professora da FGV e ela tinha parado de dar aula, né, tá numa posição administrativa. Eu falei: você não gosta de aula? Ela levou meia hora respondendo. Eu falei: tá bom, já sei que você não gosta. Não é que eu não gosto. Eu gostaria de dar aula para alunos que querem aprender. Os alunos da FGV, de uma maneira geral, são pessoas com poder aquisitivo alto que vão lá para obter um diploma, um certificado e tal. Então, eu perdi o gosto por isso. Então, queria dar essa massa de informações para os professores. Poderia responder qualquer pessoa, a qualquer professor, qualquer pergunta desse assunto, mas sabendo que eu estou respondendo como aluno. E parabéns para o Vinícius aí nas colocações que ele fez. Gostaria de discutir várias delas, mas não é o foro, certo? É isso aí. Obrigado. Nestor, você é sempre muito bem-vindo nas discussões. Agora, você falando que eu reconheci, Nestor fez curso comigo, um excelente aluno, super dedicado, super inteligente, muito bom ter você aqui com a gente nessa discussão. Você fez comigo também, não fez, Nestor? Olha, aí eu estou vendo. Deu uma cortada aqui, Nestor, a gente não está te ouvindo. Seu microfone está fechado. Ele fechou. Agora abriu. Agora voltei. Então, Alexandre, Cristina, Felipe e Bruno, que estão aí presentes, são meus ex-professores. Então, estou aqui na qualidade de aluno. Que me conhece como aluno, eu sou apenas. O Alexandre deu uma melhorada em mim aí, eu não entendi, mas de qualquer maneira, realmente eu sou um aluno interessado. Um cara que eu estou sempre perguntando, instigando, saio da aula, vou perguntar. E o professor, pelo amor de Deus, já acabou a aula, eu estou lá na sala. Bruno sabe muito bem disso, Alexandre, Felipe sabe muito bem disso. Enfim, é isso. Minha contribuição seria essa. Valeu, Nestor. Eu sou o próximo inscrito e depois a Tereza, tá? As minhas reflexões vão muito no sentido do que o Vinícius tocou, né? Mas eu acho que a pandemia, de uma forma geral, ela nos trouxe... Ela evidenciou problemas que já existiam, e sérios, e que a gente não se dava conta, muitas vezes. Eu, por exemplo, já tive vários alunos que não tinham dinheiro para vir para a universidade. Vocês me ouvem? Sim, pode falar, Gão. Estou ouvindo vocês. Tereza, pula para você e depois eu volto. Deixa eu arrumar as coisas aqui, tá bom? Ok. Então tá. Se tiver alguém querendo ainda falar pela primeira vez, eu me inscrevi, mas se tiver... eu me inscrevi para continuar essa discussão da relação do conteúdo
com metodologia, vamos pensar. Conteúdo, metodologia no remoto, né? A primeira reflexão que a minha longa experiência como professora e, ao mesmo tempo, a reflexões mais recentes, né? Recentes, assim, coisa de 20 anos para cá, sei lá, bem recentes, do que significa, qual é o papel, né? Qual é o papel do educador, do professor, e qual é o papel de uma universidade nesse momento, né? Então, eu quero ressaltar a questão de que o grande desenvolvimento que a gente tem que promover em sala de aula é ajudar o aluno a aprender a aprender. E esse aprender a aprender é muito amplo, né? É muito amplo e pode ser feito por muitas metodologias diferentes. Então, a primeira questão que eu quero... então, a partir de eu ter percebido isso, eu passei e a partir de eu ter percebido que mesmo o aluno aprender o conteúdo, que parecia que ele teria aprendido o conteúdo, quando eu avaliava só o conteúdo numa prova, muito rapidamente eu percebia que aquele conteúdo vai embora. O aluno tirar 10 numa prova bem conteudista, 2 meses depois, a primeira vez que eu percebi isso foi muito chocante, daí começou a reflexão, porque era assim, aqueles melhores alunos que tinham tirado 10, que tinham feito um curso excelente, 2 meses depois não sabiam fazer a mesma questão e uma prova de monitoria muito parecida. Então, essa questão de conteúdo, ela é muito relativa e, por isso, não deve ser priorizado. O que deve ser priorizado num curso é que reflexão e que pensamento estatístico você permite que aquele aluno comece a desenvolver a partir das mais diferentes discussões e metodologias que você use. Porque é isso que vai ficar. Ele aprender a aprender, ele começar a refletir sobre isso que o Vinícius deu de exemplo, dessas discussões sobre erros, falas, etc., tudo que ele se esforçar para aprender e participar de uma discussão sobre esse tipo de pensamento, isso vai ficar muito mais do que aquele conteúdo formal que a gente achava e que eu já usei muitas vezes. Com essa reflexão, eu acho que nesse momento vai poder existir diversos tipos de cursos. Ou seja, eu posso pensar, porque eu acho que pode fazer tão bem ao conhecimento estatístico um curso do modelo desse que o Vinícius está falando, ou um curso do modelo que os alunos tenham computadores e possam aprender um pouco do R a partir do computador. Então, eu acho que se o DMQ quisesse ser bem proativo, e isso eu estou falando desde a primeira reunião aqui do DMQ Talk, e na verdade é para vocês, não é para mim, porque eu agora sou livre das exigências das escolas, né? Eu faço o que eu quero, mas vocês não. E eu, desde o começo, estou fazendo essa provocação para vocês serem proativos. Em vez de vocês aceitarem, como sempre vem, aquele pedido das escolas, o DMQ fizesse uma proposta de funcionamento nesse período remoto. E nessa proposta eu veria formas assim, a gente vai oferecer uma disciplina com R para os alunos que tiverem computador e que vai abarcar isso, isso e isso, e a gente vai oferecer uma disciplina de discussões sobre métodos de pesquisa e amostragem, erros de amostragem, e uma disciplina, então, se o DMQ oferecesse essas disciplinas para uma disciplina mais ligada às ciências sociais, mais ligada à saúde, não sei como seria a proposta, mas o que eu digo é que vocês poderiam ser proativos para não massificar uma abordagem e obrigar um aluno da enfermagem que não tem computador ter que assistir uma disciplina que vai ser dada com o R. Mas também um aluno que tem computador, que poderia fazer uma disciplina com o R, também não precisaria abrir mão disso. Então, tentar fazer... E só o ensino remoto que permitiria uma primeira experiência dessa. Então, essa é a minha fala. De provocação para você.
precisei sair, tive problemas técnicos aqui, mas a minha reflexão é bem rápida. Eu acho que a pandemia trouxe muitas discussões e descobriu um monte de problemas que nós temos e que a gente precisa enfrentar. E eles sempre estiveram aí, né? Eu acho que hoje, em pleno século XXI, não faz sentido um aluno não ter computador, né? Não ter acesso a computador, seja na universidade ou seja em casa. E a gente sabe também que o acesso a computador na universidade é muito limitado, né? Então, que mesmo que depois que acabar a pandemia, depois que passar, né, passarmos por essa fase, eu acho que a universidade precisa investir em acesso a computador e à internet para os alunos. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar. Tem alguém mais inscrito? O Steven. O Steven. Pode falar, Steven. Então, Vinícius, primeiro eu queria elogiar muito a sua abordagem. Eu acho que foi muito diferente das de todo mundo. Certo? Eu acho que você conseguiu uma interação com as pessoas que ninguém tinha conseguido. Esse negócio de projetar o PowerPoint, você fica falando com uma tela de computador, com o PowerPoint, e ver as pessoas interagir, eu achei a sua abordagem muito interessante. Eu concordo muito com o que a Bia falou nesse sentido. Eu achei muito diferente de todas as outras, muito interessante a sua abordagem. Eu acho que eu acho que mostrou também as dificuldades, né? Criança pequena, uma coisa é falar que criança pequena, dificuldade de dar aula dessa maneira, e outra coisa eu acho que é ver isso acontecendo, dá uma outra dimensão, né? Você vê também o Alexandre caindo de conexão toda hora. Quem acha que vai reproduzir Ctrl+C, Ctrl+V a aula presencial para a aula à distância, eu acho que está muito perdido, né? Ainda não se tocou do que vai estar acontecendo, que é muito diferente. Queria falar também que eu adorei a metáfora da natação, adorei, acho que eu vou adotar, inclusive. E queria falar um pouquinho sobre a discussão que você colocou, do William Bonner falando errado, das médias móveis. A minha preocupação com essa abordagem só de conceito é que você consegue trabalhar em sala de aula, mas você trabalha o consumo das informações, o consumir estatística como cidadão. Mas uma coisa que eu acho muito importante é o aluno produtor de estatística, né? Ele produzir suas próprias estatísticas, usar a estatística como fosse uma forma de empoderamento. Nesse sentido, eu ainda não sei, né? Eu concordo com você, não dá para fazer isso no celular, não dá para fazer isso no tablet, e eu também não sei como fazer, para falar a verdade. Tem mais algum inscrito? Então eu acho que a gente pode avançar para as palavras finais do Vinícius. Bom, eu queria agradecer, eu vou comentar um pouco o que o Steven, a Tereza e o Nelson falou, o Nestor falaram, né? Bom, começar falando pro Nestor que eu adoro EAD. Ele falou, eu adoro fazer aula em EAD. Tem uma coisa na ciência que é assim, você cria o inimigo para você ter alguém para você se contrapor. Né? Então, na teoria política, você tem o utilitarismo. Então, você gera um monte de teoria contra o utilitarismo. Né? O EAD, ela virou uma figura. Né? Aí você já junta o EAD com uma visão bancária de ensino. E, cara, eu faço vários cursos, bem daqueles bem comerciais, EAD, Babel. É uma forma, entendeu? Com todas as limitações que essa forma tem. Você precisa perceber qual é a limitação daquela forma e tentar trabalhar com aquelas limitações e procurar outros recursos fora daquelas limitações. Então, só para dizer que eu adoro. Às vezes, eu já vi gente fazendo curso inteiro de estatística com isso. Alguém falando numa tela atrás. Não é assim que eu me vejo dando aula, mas eu sou super fã, né? Dessas formas, desde as tradicionais até as alternativas. Eu sou usuário, eu assisto esses cursos, né? Agora, você falou e o Steven falou, cara, é muito legal isso do meu filho. Eu não combinei com ele, não, dele aparecer e chorar, né? Porque, o que eu falei?
troquei o videogame que ele tá, e aí chamei, olha só, eu chamei a empregada, falei assim, será que você pode me ajudar um pouquinho? Olha só, as mulheres que vão assistir a minhas aulas e têm filhos pequenos não têm esse recurso. Então, na hora que eu estiver dando aula e o neném dessa aluna ou essa mãe que está assistindo minha aula e começar a chorar, ela vai ser retirada da minha aula, porque ela não vai ter ninguém para deixar o filho, ela vai ter que resolver aquela solução, né? Então, é isso que eu chamei bastante atenção. Esses pontos de inflexão, essas pessoas que ficam para fora, são pessoas que não ficariam antes. Né? Nesse novo mundo remoto, nesse novo mundo de isolamento social, essas pessoas passaram a ficar excluídas. E elas não eram excluídas antes. Então, é isso que é uma preocupação para mim. Né? Agora, eu realmente ainda estou planejando o que eu vou fazer, acho que a Tereza falou. Eu acho que ainda vai depender muito da postura da universidade. Né? No século XXI, Galão, os professores da Unirio têm dificuldade de ter acesso ao computador. Não são os alunos, não. Os professores da universidade não têm auxílio para ter um computador. Ou eles tiram do próprio bolso, né? Ou eles ficam sem computador. Ou eles pegam um empréstimo num dia que o diretor estava de bom humor e emprestou o computador para os seus colegas. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade, né? Como vencer no mundo da realidade. Mas, do mais, cara, eu achei bom que eu falei para vocês o que estava dentro do meu coração. E eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho, né? E tentar não deixar essas pessoas para trás. Muito bem, Vini. Eu vou pedir para a gente abrir as câmeras e os microfones para parabenizar o Vinícius pela excelente discussão de hoje. Vamos lá, parabéns, Vini. Tá bom? Não vou Vai brincar com o Arthur? Vou lá jogar videogame, gente. Tá bom, tá bom. Tchau, gente. Muito bom. Mais um